Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis 14, versículo 16. Continuando aí a nossa série de mensagens, examinando, sondando o coração dos reis, para aprender a sondar os nossos corações também. 1 Reis 14, versículo 16. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Senhor, mais uma vez, adoramos o Senhor por ser um Deus bondoso e misericordioso para conosco, um Deus perdoador. Quando confessamos nossos pecados, o Senhor perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos dá a oportunidade de fazermos diferente. Agradecemos que o Senhor é um Deus justo, está no controle de todas as coisas e não deixa passar impune as falhas que cometemos. Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que possamos aprender a sondar os nossos corações, avaliando corações que o Senhor deixou revelado na Tua Palavra, para vermos que também somos como eles e que precisamos mudar se tivermos aspectos semelhantes. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a enxergar essa mensagem, para que ela seja eficaz nas nossas vidas, para glorificarmos ao Senhor, que é digno de todo o nosso louvor. Em nome de Jesus, que oramos, agradecemos. Amém. Título, então, da mensagem de hoje é Pecado Padrão. Nós estamos continuando aí na história dos reis, e vai chegar um ponto aqui da história que o pecado vai se tornar padrão, ou seja, meio que comum na vida de outros reis. Nós vimos a história, domingo passado, do Roboão, hoje Jeroboão. 2 reis, um povo, um padrão de pecado. A história da divisão de Israel começa com 2 nomes que a gente pensar bem é meio parecido, né? Roboão, Jeroboão, quem que é quem? Às vezes a gente confunde, só sabe que o nome não é bom, né? Falou Roboão, Jeroboão, você é pai, não é bom não. Esse nome aí é meio estranho, eu sei que eles não fizeram coisas muito boas, mas quem é quem, né? Então nós estamos aqui identificando Roboão, filho de Salomão, e agora entra esse outro personagem aí, o Jeroboão. E, apesar dos nomes serem parecidos, eles carregam significados também profundos e contrastantes. Talvez você nunca parou para analisar o que significa Roboão. Por que os dois têm um nome que no final é Boão? O que é esse Boão? Já parou para pensar? Geralmente os nomes têm significados, né? E às vezes pode até ser útil ali no que eles estão fazendo, ou ao contrário. Então, ambos, né, tanto Roboão como Jeroboão, reinaram no momento mais crítico da história de Israel. A divisão do reino após a morte de Salomão. Então eles pegaram numa época bem difícil. Curiosamente, há algo em comum entre seus nomes. Ambos contêm a raiz da palavra am, no hebraico, que significa povo. Então, o Boão é povo. Só lembrar do povão, Boão, Jeroboão. Então, pessoas ligadas ao povo, ao povão. De um lado, temos Roboão, que significa o povo se amplia. Isso é o significado do nome dele. O povo se amplia. E ele, por ser filho de Salomão, era um legítimo herdeiro do trono davídico, e ao assumir o trono de Jerusalém, transmitia essa esperança, pelo menos. Ele assumiu ali o reino, e ele tinha essa esperança do povo se ampliar, porque normalmente é a esperança que o povo tem quando tem um novo líder, né? Do povo prosperar, ampliar. Nada melhor do que um rei que tem um nome, o povo amplia. Então, esperança pelo menos no nome. Então, a ideia de expansão, continuidade e progresso está embutida aí no nome dele. Mas a ironia do seu reinado
é trágica. Em vez de ampliar o povo, ele dividiu. Em vez de ampliar, ele diminuiu. Por quê? Nós vimos a mensagem passada, por causa da sua dureza, insensibilidade e desprezo pelos conselhos sábios, provocaram a cisão do reino, a divisão do reino. Seu nome prometia crescimento, ampliar. Sua liderança trouxe fragmentação. O povo que deveria ampliar sob sua direção foi diminuído por sua arrogância. Por um lado, Roboão deveria trazer amplificação, mas não trouxe. Do outro lado, nós temos o rei que nós vamos estudar hoje, que é o Jeroboão, que significa aquele que contende pelo povo. E ele não era herdeiro de Salomão, na verdade ele era um dos servos de Salomão, e ele teve um privilégio gigantesco. Ele foi promovido a rei pelo próprio Deus. Roboão era herdeiro, estava ali na sequência. Mas Jeroboão não, ele era um servo. Não tinha uma dinastia, não tinha nada que indicasse que um dia ele fosse rei. Mas Deus, e a Bíblia diz que é Deus que levanta os reis, e é Deus que tira os reis, e ele teve o privilégio de ser levantado como rei. Se tornou um rei de Israel. E esse privilégio que Deus lhe deu não foi muito bem visto na época, né? Salomão, lá fala em 1 Reis 11, tentou matar ele. Essa atitude de Salomão, ela veio logo depois que o profeta Aías anunciou que Jeroboão receberia as 10 tribos como julgamento de Deus sobre Salomão por sua idolatria. Seu nome também tem a palavra povo, mas com outro tom, contenda. Curiosamente, eu não sei se veio à sua mente, mas quando eu estava pensando sobre Jeroboão, Boão, povo, gerou contenda, me veio à mente o Jerubaal. Jerubaal contendia contra Baal. Então a palavra Jeru, significa contenda, contender, lutar. Dois que estavam contendendo. Né? E Jeroboão tinha um nome, se for ver, muito bom, positivo, aquele que luta pelo povo. Ideal para ser um rei. O rei não tem que fazer isso, não tem que lutar pelo povo. Esse era o nome dele. Então, muito parecido aí, só pensando a questão da raiz da palavra, né? Gideão, ele foi chamado, foi apelidado pelas pessoas de Jerubaal, porque ele contendia contra Baal para livrar o povo da idolatria. Não é? Por isso que ele queria lutar contra Baal, para o povo ser liberto da idolatria. Então, contender, lutar aqui, era contra, não era a favor. Já Jeroboão contendia pelo povo, mas foi usado para criar contendas entre irmãos e abrir caminho para a idolatria. Não é estranho? Um que tinha um nome que era para ser a favor, lutar para o povo, para não entrar na idolatria, levou para a idolatria. E o outro, né, contendia contra a idolatria. Mas aí você já sabe, esse Jeru aí tem a ver com contenda, né? E o Boão, povo. Assim vemos que a mesma raiz, contender, pode gerar libertação ou destruição, dependendo de quem e para que lutamos. Embora levantado com uma promessa divina, ele foi levantado por Deus, e não foi com uma promessa divina, Jeroboão optou por proteger o povo? Não. Ele optou por proteger seu poder, em vez de honrar a aliança com Deus. E ele instituiu uma religião alternativa com bezerros de ouro, sacerdócio paralelo,
um calendário próprio, levando o povo a um caminho de rebelião. Nós percebemos que ambos tinham o povo no nome, mas em sentidos opostos. Roboão o dividiu por arrogância, dividiu o povo por arrogância. Jeroboão desviou por idolatria. Um gerou crise no governo, o outro crise de fé. Quando o povo se torna campo de batalha, nosso primeiro ponto que vamos ver nessa noite. A divisão do reino inaugurou dois caminhos, dois povos, dois reinos. Judá ao sul, ainda preservando o templo, os levitas, lampejos de fidelidade, como vimos anteriormente. Israel ao norte, firmando-se sobre a idolatria. Jeroboão, que poderia ter sido um canal de bênção, tornou-se o arquétipo da desobediência. O modelo, o padrão da desobediência. Sua contenda não foi apenas com reis, foi com o próprio Deus. E sua rebelião estabeleceu o que chamamos de pecado padrão, que continuou nas gerações seguintes. Por isso que a gente vê que na história dos reis parece que a coisa só foi piorando. Uns mais ou menos, outros pior e assim, mas uma boa parte ruim. Essa parte da história que nós estamos vendo aqui sobre o cardiograma espiritual, a gente consegue perceber aí o coração de Jeroboão levando o povo a um caminho errado, revelando como um nome que falava de povo se tornou um símbolo de queda. Ele não apenas se afastou do plano divino, mas arrastou o povo consigo. E seu legado se tornou um diagnóstico espiritual de todo o reino do norte. Um povo dividido no nome, no coração e na fé. Então, isso nos leva à nova configuração do reino. Com a morte aí de Salomão, formavam-se assim essas duas nações. Jerusalém permaneceu como centro político e espiritual do reino do sul, abrigando o templo do Senhor. Jeroboão, como rei do norte, encontrava-se distante do templo e diante de um grande desafio político e religioso. Como manter a fidelidade de um povo sem deixá-lo ser atraído de volta para a dinastia davídica por meio das peregrinações anuais ao templo? Essa era a dúvida dele. Então ele tinha que resolver isso, porque ele ficou pensando, se eles começarem a ir para lá e começarem a ir ao templo, eles podem pensar de querer Roboão como rei de novo e acabar comigo. Então eu preciso dar um jeito de o povo não ir para lá. Seria mais ou menos como alguém pensando, se a pessoa começar a ir na igreja, ela começar a frequentar, por mais que o coração dela esteja dividido e ruim, ela vai ouvir a palavra e pode ir renovando, e pode ir melhorando, então é melhor deixá-la não ir. Vamos preparar outra coisa para ela para não ir. Por isso que a gente sempre fala, por mais que a pessoa às vezes não venha de corpo e alma para a igreja, mas é melhor vir. E aqui está algo mais ou menos assim. Temendo perder o controle, Jeroboão ergueu a sua própria cortina de ferro e estabeleceu um sistema religioso paralelo, que não apenas afrontava a lei do Senhor, mas se tornaria o marco de toda a apostasia de Israel. Ele começou com uma oportunidade divina. Um servo qualquer se tornou rei. Deus o levantou como rei. Uma excelente oportunidade que Deus deu para ele. Ele poderia ser um bom rei. O profeta Aías anunciou que Deus lhe daria 10 tribos
E não seria uma divisão, porque poderia ser assim, eu vou dividir e tal, vou te dar 2 tribos para você, e Roboão vai ficar com 10. Mas já está bom para quem não tinha nada. Mas das 12 ele pegou 10. Arrancando de Salomão por causa da idolatria. Mas a promessa vinha com uma condição: fidelidade à aliança de Deus. Jeroboão, porém, olhou para o trono com os olhos humanos. Em vez de confiar na promessa divina, seu coração foi dominado pelo medo e pela autossuficiência. Assim podemos analisar 3 sintomas do seu coração. Primeiro sintoma: medo. Medo traiçoeiro. O medo é traiçoeiro. Jeroboão temia que o povo, ao subir a Jerusalém para adorar no templo, se voltasse à casa de Davi. Seu coração inseguro não confiava na soberania de Deus para sustentar seu reinado. E aqui é uma lição para nós: o medo é um conselheiro traiçoeiro. Muitas vezes nos aconselhamos com o medo, e o medo nos faz tomar decisões erradas. O medo é um conselheiro traiçoeiro. Ele sussurra que Deus não é suficiente. O medo faz isso, silenciosamente. Não confie no Senhor. Faça alguma coisa, você vai ficar parado. Sussurra como se fosse uma coisa muito forte. E você tem que agir. Deus faz a sua parte, mas você também tem que fazer a tua. Se você não fizer nada, não vai acontecer, não vai cair do céu. E aí, com o medo, você já começa a pensar o que fazer. Precisamos agir por conta própria, em vez de buscar a orientação divina. E Jeroboão agiu como um estrategista humano, ou como qualquer outro ser humano, quando está com medo, criando um sistema religioso alternativo. Ele ficou com medo que o povo fosse se afastar dele se fosse adorar no templo. Então eu vou resolver. Eu vou criar uma religião. E pronto, eles não vão mais para lá. Porque se eu deixar Deus resolver isso, não vai dar certo. Eu sei muito mais do que Deus, é claro. Eu conheço as pessoas, Deus não conhece direito. Eu vou resolver. Sintoma traiçoeiro, medo. Pense bem. Não tome conselhos com medo. Sintoma 2. Invenção religiosa. O ser humano, tem um teólogo, acho que é o Erickson, que ele fala que o ser humano, ele é incuravelmente religioso. Ele vai criar uma religião de qualquer jeito. Todo ser humano. Ou até mesmo aquela religião que fala que Deus não existe, mas ele tem a sua religião. É uma invenção religiosa que os seres humanos têm uma capacidade. Por que tem uma infinidade de religião? O ser humano tem essa capacidade de criar algo que se adapta aos seus gostos. Por isso que tem igreja para todos os gostos. E acaba se tornando falsas religiões por causa disso. Então ele estabeleceu centros de adoração em Dan e Betel, mas em vez de construir templos legítimos ao Senhor, porque se ele tivesse feito templos só que pudesse adorar verdadeiramente o Senhor, é uma coisa. Mas o que ele fez? Bezerros de ouro. Uma prática claramente proibida. Quando lemos sobre bezerro de ouro, na mente vem o quê? Êxodo 32. Esse ato que ele teve, essa ideia de fazer bezerros de ouro, não foi inédito. Ele já conhecia, há mais de 500 anos, já tinha acontecido na história do povo de Deus. Eles já tinham feito isso. Ele conhecia a lei, já tinha escrito, provavelmente ele já tinha até lido isso. E o que ele fez? Ele reviveu o mesmo pecado que Israel cometera no deserto.
em Êxodo 32. Ele reutilizou o mesmo símbolo, um ídolo de conveniência. Olha essa palavra. Muitas vezes somos convenientes. Usamos coisas convenientes para nos satisfazer e justificar os nossos erros para as pessoas. Porque é conveniente. É claro que é uma faca de dois gumes essa questão da conveniência, mas aqui ele usou o bezerro porque era algo conveniente para manter o povo sob controle. Foi um erro pontual no deserto que se tornou um sistema oficial no reinado dele. Lá no deserto foi um erro pontual. Não era uma coisa que eles estavam planejando, talvez, fazer, como ele. Mas ele era o rei. Ele estabeleceu, ele estava criando uma nova religião, se tornou oficial. Talvez ele não leu o restante da história, né? Só conhecia essa parte. Ele seguiu o conselho dos seus assessores e fez os bezerros. Lá em 1 Reis 12, disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, olha como que ele pensava no povo, né? É muito difícil, imagina a viagem, tal, não tem avião, não tem carro, não tem nada. Hoje a vida é muito complicada. Lá no futuro talvez seja fácil. Mas hoje, imagina ir para Jerusalém adorar. Veja, Israel, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Não é a mesma coisa? Né? Não é uma clara citação da lei? Porque olha o que está lá, eu até vou ler o que está lá em Êxodo 32. Você disse assim, logo depois: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. É o que está em Deuteronômio 32, versículo 4. Ele citou o Deuteronômio, ele citou a lei, ele citou a Bíblia. Ele citou a Bíblia para estabelecer uma nova religião, para colocar os bezerros, que foi condenado naquela passagem, ou seja, ele teve um erro gravíssimo de hermenêutica, ele não continuou lendo o texto, ele parou nessa parte, pegou esse pedaço e usou como argumento. Mas como Jeroboão tem um monte de gente assim, que pega os pedacinhos da Bíblia e fica usando para justificar as suas coisas. Eu estou fazendo isso, mas olha o que a Bíblia fala, é isso aqui, ó. Não leu o restante, não leu antes. Usar a Bíblia para defender os próprios pecados chega a ser maldoso da parte de quem faz. Além disso, ele demitiu os sacerdotes levitas, instituindo sua própria classe sacerdotal, e estabeleceu festas religiosas alternativas. Tudo coisa que Deus já tinha feito, ele refez. Esse sincretismo conveniente teve impacto duplo em Israel. A primeira coisa que ele já sofreu foi evasão dos fiéis. Aqueles que perceberam que ele estava fazendo uma loucura e ainda citando a palavra de Deus para corroborar o que ele estava fazendo, falou: está louco, foram embora para ajudar. Tanto é que em 2 Crônicas fala que no começo o reino dividido de Judá tinha 180 mil homens. Uns 18 anos depois estava com 400 mil homens. Tudo gente que abandonou ele, percebendo o que ele estava fazendo de errado. Então, essa é a primeira coisa, que já foi ruim. A segunda, degradação espiritual e política. Dos 19 reis que governaram no Reino do Norte, apenas 8 morreram de forma natural. 7 foram assassinados. Um se suicidou, outro caiu e morreu, e o último desapareceu no cativeiro. Um reino construído sobre medo, sobre o medo, a idolatria e a contenda não pode ter outro fim. A Bíblia resume essa herança trágica em uma sentença repetida, geração após geração: todos fizeram o que o Senhor reprova. Terceiro sintoma: resistência à correção. Geralmente o coração doente não aceita, né? Não quer ser corrigido, não quer ouvir a verdade.
Deus enviou um profeta para confrontar Jeroboão, lá em Betel. 1 Reis 13 conta essa história. E aí ele levantou a mão, né, quando ele tentou silenciar o profeta, e a mão dele secou. Vocês devem conhecer bem essa história. Secou como um juízo divino. E mesmo assim, não houve arrependimento. Mesmo quando seu filho adoeceu, ele buscou o profeta Aías, não para se humilhar, mas para tentar manipular a vontade de Deus. E a resposta foi devastadora. Tu fizeste o mal acima de todos os que foram antes de ti. E aí nós temos as consequências, o nosso terceiro ponto da rebelião. A rebelião de Jeroboão teve efeitos duradouros. Juízo divino. A casa de Jeroboão foi completamente destruída, cumprindo a palavra do profeta. Ou seja, ele teve uma oportunidade excelente de ser rei, ter uma dinastia. Acabou. Perdeu tudo. Outra consequência, contaminação nacional. Seu pecado tornou-se referência para todos os reis posteriores. A expressão andou nos caminhos de Jeroboão tornou-se uma condenação repetida. Colapso de Israel. Com o tempo, o reino do norte afundou-se em idolatria e injustiça, rejeitando os profetas, resistindo à voz de Deus. Mesmo durante os períodos de aparente prosperidade, a degradação espiritual era irreversível. Israel foi destruído pelos assírios, Samaria caiu e o reino do norte desapareceu da história. Foi espalhado. Lá que começou, as primeiras diásporas de Israel. Diagnóstico final. Classificação, coração rebelde. Sintoma do coração dele: medo, idolatria, resistência à correção. Geralmente um coração rebelde tem esses sintomas. É rebelde, tem medo, se aconselha com a coisa errada, é idólatra, sempre tem seus bezerros, convenientes, e quando é exortado resiste. E as consequências? Destruição pessoal, dinástica, os seus filhos não puderam continuar, e a contaminação nacional. Imagina ser marcado como aquele rei, toda vez que ia falar mal de alguém, andou no caminho de Jeroboão. Quer dizer, não foi bom não. Jeroboão nos ensina que um coração rebelde não apenas rejeita a Deus, mas cria um modelo tóxico que afeta gerações. Seu pecado foi deliberado, meticulosamente arquitetado e religiosamente justificado. Ele quis fazer os templos por medo. Ele arquitetou tudo e justificou usando a lei. Ele não errou por fraqueza, mas por escolha. Ele escolheu errar. Ele errou de propósito. A história de Jeroboão é um espelho para nós. Porque muitas vezes nós escolhemos errar. Quantas vezes tentamos melhorar o plano de Deus com as nossas estratégias? Quantas vezes o medo de perder o controle nos leva a construir altares de conveniência, em vez de confiar plenamente na promessa divina? O coração rebelde se forma aos poucos. Como que forma um coração rebelde? Uma racionalização aqui, uma pequena concessão ali. Hoje eu justifico, hoje eu raciocino, eu sou o sabichão e eu consigo resolver tudo e eu vou racionalizando. Ah, mas isso não é certo. Não, mas é porque eu ainda estou, é um tempo, logo eu largo disso, eu vou começar a fazer diferente.
E sempre tem uma racionalização. E aí faz uma pequena concessão. Isso é errado, mas todo mundo erra. Ó, fulano erra muito mais. Olha o pecado daquele, olha o pecado daquele. O meu desse tamanhozinho. Não. E vai aumentando. E quando percebemos, trocamos a verdade pela mentira. E aquela mentira que nós trocamos, nós passamos a acreditar nela como verdade. Como fazendo um pleonasmo aqui necessário, como se fosse uma verdade absoluta. Mas é só mentira de um coração enganoso. Mas eu posso dizer para você que há esperança. O mesmo Deus que confrontou Jeroboão é o médico que restaura corações quebrantados. É o mesmo Deus, não mudou. Mas ele restaura corações quebrantados. Corações que se arrependem. Corações que querem mudar. Que querem ser saudáveis. Que não são resistentes à correção. Caso contrário, se continuar resistente, ficar como Jeroboão, vai de mal a pior. Não tem como melhorar. A história de Roboão é a prova cabal aqui. Não tem como não perceber isso. Está registrado aí para a gente ver. As histórias bíblicas não estão aí só para a gente contar historinha na escola dominical ou na IBF. Eu tive um rei que ele não era bom. Não serve. As histórias estão registradas para mudar os nossos corações. Para ver a transformação. Senão não faria sentido ter a Bíblia. Para que ia ficar a coisa aí só para ficar contando para os outros não virar nada? É a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para restaurar, para transformar. Se não estiver fazendo isso, não está servindo. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É o mesmo que queria fazer isso no passado com os reis e quer fazer com nós hoje. A diferença é que eles não têm como mudar mais. A história de Roboão ficou aí como uma história muito ruim. Mas a nossa pode mudar daqui para frente. Diante de reis que falharam, seja por arrogância, seja por idolatria, Deus prometeu o envio de um único rei fiel, Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi que reúne o povo disperso, cura corações divididos e estabelece um reino que não se corrompe nem se fragmenta. Em Cristo o povo encontra a unidade verdadeira, adoração pura, livres de bezerros de ouro, modernos e convenientes. Esses bezerros de ouro, ele é recorrente. 500 anos depois, Jeroboão estava fazendo. 5.000 anos depois, nós temos os nossos bezerros de ouro. Bezerros modernos e convenientes. E temos que nos livrar de todos os ídolos do nosso coração. Então, para terminar, eu quero fazer uma reflexão. Existem áreas em sua vida onde você está tentando ajustar o plano de Deus? Há medos que o fazem agir por conta própria, sem confiar na soberania de Deus? E pior ainda, há algum bezerro de ouro que atrapalha a sua adoração verdadeira? Porque o bezerro de ouro, ele aparentemente é algo bom, é bonito, é justificável, está na Bíblia, como ele tentou usar. É esse tipo de ídolo que engana a gente. A aparência é muito boa, o propósito é muito bom. É uma forma, como foi feito no passado, de enxergarmos o invisível. E depois, e a justificação que eles deram na época de Moisés, é que era para adorar o verdadeiro Deus. Eles não estavam abandonando Deus depois de tantas coisas que Deus tinha feito para eles.
Pode ser que no coração deles eles pensassem que realmente aquilo fosse uma coisa boa, que era para fazer festa, e que ainda Moisés ia voltar e falar: olha como que vocês são sábios, como vocês tiveram essa ideia? Eu nunca tive. Isso é muito bom, fazer um bezerro de ouro para representar Deus. Magnífico, aplausos para vocês. Assim como eles se enganaram, nós nos enganamos também. Não confie em seu coração enganoso. Essa é a lição que temos que aprender com essa série de mensagens sobre os corações dos reis. Não tome conselhos com seus temores. Confie nas promessas de Deus. Confie na aliança de Deus. Confie na palavra dele. Aí a pergunta é: como fazer isso? Como confiar em Deus? E eu te digo, comece confessando. Comece conversando com o Senhor, confessando seus pecados, abrindo seu coração. Abandone seus bezerros. Qualquer sinal de rebelião em seu coração o afasta de Deus. Abandone qualquer sinal de rebelião. E ore por um coração sensível à vontade de Deus. Coração obediente e completamente entregue a Ele. Porque não adianta ser meio a meio, como nós já falamos. Um pouco na igreja, um pouco de Deus, um pouco de Bíblia, um pouco de mundo. Não adianta meio a meio. 100%. Totalmente obediente. Completamente entregue a Ele. Que possamos refletir com essa história e colocar isso em nossos corações. Senhor Deus, agradecemos porque a Tua palavra é tão clara com a vida dessas pessoas que falharam porque não obedeceram ao Senhor. Mesmo tendo grandes oportunidades, como ser rei de uma nação, desperdiçou a oportunidade para ele e para os seus. Hoje ele é reconhecido como alguém ruim, alguém que piorou a coisa, se tornou como um modelo padrão de coisa ruim. Pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações para que possamos ser vistos, pelo menos para aqueles que nos conhecem mais de perto, para as próximas gerações, filhos, talvez netos. Percebemos que lutávamos contra os nossos pecados e procuramos servir ao Senhor e para servirmos de bom exemplo e não um mau exemplo como foi Jeroboão. Que o Senhor Jesus possa de fato reinar os nossos corações para que possamos servir ao Senhor neste mundo completamente de acordo com a Tua vontade. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.